Ao cair da noite, estavam passando pela ilha de Filira. Foi aqui que Cronos, filho de Urano, enganando sua consorte Reia, se deitou com Filira, filha de Oceano, nos dias que ele governava os titãs no Olimpo, e Zeus ainda era uma criança, cuidado na caverna de Creta pelos Curetes, de Ida. Mas Cronos e Filira foram surpreendidos no próprio ato pela deusa Reia. Então Cronos saltou da cama e galopou na forma de um garanhão de crina longa, enquanto Filira, envergonhada, deixou o lugar, abandonando os seus antigos lugares e veio para as longas cristas pelagianas. Lá ela deu luz ao monstruoso Quiron, meio cavalo, meio divino. Apolônio de Ródios, Argonáutica. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico e estou aqui mais uma vez com todo prazer trazendo um conteúdo relacionado à mitologia grega. Nós estamos fechando hoje o conteúdo sobre o centauro Quiron, a sua importância, a sua relevância, e eu vou precisar fazer hoje no conteúdo algumas leituras, tá? As pesquisas acabaram sendo bem complexas, como eu disse em algum momento das gravações aqui, Quiron é um personagem extremamente complexo e com certeza o personagem pede que a gente possa falar um pouco mais e trazer, obviamente, leituras e conteúdos de pesquisadores que têm muito a acrescentar no entendimento do que seja esse personagem mitológico tão presente, inclusive, como eu tinha comentado, na vida de inúmeros heróis. Bom, eu quero deixar aqui um forte abraço para alguns novos inscritos e alguns outros inscritos que chegaram a fazer algumas reações no canal. Quero deixar aqui um abraço para o Washington Pereira, novo inscrito, para Cíntia Alves. E quero deixar também um abraço aqui para algumas pessoas que fizeram reações nesse período agora, nesses praticamente 2 semanas, porque eu acabei colocando eu estou retomando a questão das metamorfoses, da leitura das metamorfoses, só com imagens e o texto do Ovídio, e também eu vou trazer de volta a mitologia grega em verbetes, tá? Então é algo que eu estou retomando. Mas enfim, eu quero deixar aqui um abraço para a Batseba Itália, que fez um comentário, o Jean Bahia, o professor Almir Rogério, que é um querido inscrito, né? Então o meu canal e o canal do professor somos canais parceiros, e o Lucas Godoy, que fez um extenso comentário sobre a questão de Quiron, e eu fiquei muito feliz com isso. Então quem tiver vontade, sentir a vontade de fazer o comentário, faça, por favor, né? Então a própria forma como a pessoa reage nos comentários do canal, o YouTube entende que aquele assunto está sendo debatido e com certeza ele vai acabar levando o canal para outras pessoas. E, claro, se você chegou até aqui por alguma recomendação do YouTube ou através da recomendação de alguém, seja muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Então eu vou pedir que você se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações, dê o seu like e também divulgue em suas redes e traga mais pessoas para o nosso canal aqui, Mitologia Grega de A a Z. Sempre na descrição do vídeo eu vou deixar sempre o e-mail do canal, né, que eu acabei criando há cerca de 2 ou 3 semanas atrás. Então quem tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, algum comentário que seja mais extenso ou que queira sugerir algum assunto, pode fazer ali no próprio e-mail ou aqui na própria tela. E eu quero deixar aqui um aviso também que depois desse especial que nós estamos fazendo sobre o Quiron, eu vou trazer sobre os Jogos Olímpicos, que eu levei muito tempo pesquisando, né? Então isso foi uma recomendação do professor André Sutil, um querido amigo, inscrito no canal,
Então na próxima gravação eu vou trazer e vou fazer, vai ser um conteúdo um pouco maior, porque os Jogos Olímpicos eles envolvem outros jogos na antiguidade e é como se fossem expressões menores, se eu posso dizer isso, talvez eu esteja sendo injusto, mas eram eventos de grande importância e que acabam culminando no aspecto dos Jogos Olímpicos, que foi um momento criado pelo Heracles, pelo grande herói Heracles. Bom, então sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Bem, eu vou fazer aqui uma leitura do Paideia, né? Que é essa obra aqui, que é uma obra que os pesquisadores, os estudiosos sempre têm referências sobre a obra do Jagger, né? Foi um sonho de consumo na minha juventude e eu acabei tendo esse querido companheiro, parceiro aqui no decorrer dos anos atrás. E o Jagger tem aqui um comentário sobre Quiron, né? Sobre o nosso querido herói Quiron. E ele diz o seguinte, na página 49, Cultura e Educação da Nobreza Homérica. O mestre dos heróis, por excelência, ora era naqueles tempos o prudente centauro Quiron, que vivia nos desfiladeiros selvosos de abundantes nascentes das montanhas de Pelion, na Tessália. Diz a tradição que uma longa série de heróis foram seus discípulos e que Peleu, abandonado por Tétis, confiou-lhe a guarda do seu filho Aquiles. Nos tempos primitivos, seu nome foi ligado a um poema didático de estilo épico, o qual guardava a sabedoria pedagógica numa série de sentenças em verso cujo conteúdo derivava provavelmente das tradições aristocráticas. As suas doutrinas, ao que parece, dirigiam-se a Aquiles. A pá de versos que dele conservamos não autoriza, infelizmente, nenhum juízo seguro, mas o fato de Píndaro lhe fazer referência diz muito sobre a sua relação com a ética aristocrática. O próprio Píndaro, que representa uma concepção nova e mais profunda da relação entre a educação e as disposições naturais do homem e dá escassa importância ao mero ensino na formação da arete heróica, foi levado pela sua piedosa fé na tradição das sagas a confessar várias vezes que os maiores homens da antiguidade receberam o ensino de seus antepassados cheios de amor ao heroísmo. Às vezes concede-os simplesmente, outros têm dificuldade em reconhecê-lo. Em qualquer outros casos, encontrou esse conhecimento numa tradição firmemente estabelecida e evidentemente mais antiga que a Ilíada. Embora o poeta do canto nono ponha Fênix no lugar de Quiron como educador de Aquiles, em outra passagem da Ilíada, Patroclo é convidado a aplicar num guerreiro ferido um remédio que aprendeu de Aquiles, o que por sua vez aprendera outrora de Quiron, o mais justo dos centauros. É certo que o ensino se limita aqui à medicina. Quiron foi também, como se sabe, mestre de Asclépios, o deus da medicina, né? O filho de Apolo. Mas Píndaro menciona-o igualmente como educador de Aquiles na caça e nas nobres artes cavalheirescas, e é evidente tem sido essa a concepção originária. Bem, uma outra leitura que a gente pode fazer aqui, dessa obra aqui, Atualidades Pedagógicas, chamada História da Educação e da Pedagogia, o autor, que é o Lorenzo Luzuriaga, ele diz o seguinte: caráter essencial da educação helenística da época e das seguintes é a atenção à totalidade da pessoa. Assim está sinteticamente expresso na Ilíada nas palavras de Fênix, o educador de Aquiles, ao recordar-lhe que o educou para ambas as coisas, pronunciar discursos e realizar ações, isto é, falar nos conselhos, intervir na política e fazer a guerra. Conforme como esses ideais, a educação do jovem guerreiro constava de duas partes essenciais. Em primeiro lugar, exercitava-se no manejo das armas, do arco e da flecha, e praticava diversos jogos e esportes cavalheirescos. Vale dizer que se dava educação física completa. Ensinavam-se-lhe, ao mesmo tempo, porém, as artes musicais, canto, lira e dança, e a oratória. Finalmente, cultivava-se nele o dom da cortesia, das boas maneiras, assim como o engenho e a astúcia para sair de dificuldades. Apesar de a gente ver na Ilíada, por exemplo, que Fênix
que é um herói que está presente em algumas embaixadas que envolvem Aquiles, e em algum momento o autor ele cita Fênix na Ilíada como sendo o professor de Aquiles, a maioria das referências literárias dão como educador de Aquiles, o maior herói da guerra de Troia, o centauro Quiro. Quiro, por sua vez, eu até tinha comentado no conteúdo anterior, Quirón foi o responsável tanto pela aproximação de Peleu em relação a Tétis, como também depois, segundo os poetas, quando Tétis abandona Peleu para com que cuide, recupere Aquiles, porque Tétis passava Aquiles pelo fogo da imortalidade, na tentativa de fazer com que ele se tornasse imortal, até porque ele seria um semideus, né? Ela era uma deusa e Peleu era um humano, e ela sabia que ele não teria a capacidade de se tornar uma divindade, então havia algumas regras, de acordo com a mitologia, em que um humano ou um semideus podia chegar até a ter a sua imortalidade. E uma das maneiras que é descrito pela mitologia é que o mortal tinha que ser passado pelo fogo da imortalidade para conseguir exatamente essa condição de ser um deus. E Peleu um dia flagrou Tétis passando Aquiles pelo fogo da imortalidade, não compreende, toma ele e a partir dali eles se separam, e Peleu ele entrega Aquiles para com que Quirón fosse o seu educador. Então nós observamos, por exemplo, em relação a Quirón, que ele está na base da qualidade heróica e que a gente observa de maneira muito clara em todos os poemas homéricos. Então, se a gente observar, nos textos homéricos, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, né, nós podemos perceber claramente isso na Odisseia, na maneira como os heróis se tratam. Isso a gente observa claramente, por exemplo, na Telemáquia, quando Telêmaco começa a percorrer algumas cidades, alguns reinos em busca do seu pai, instigado por Atena, em que ali a própria expressão dele, que não foi educado, inclusive, pelo pai, né, porque Odisseu saiu de casa e ele era ainda de colo, né, era pequenininho, o Telêmaco, nós observamos a importância que se dava naquele período a esse aspecto cavalheiresco associado à figura do herói, que nós não podemos esquecer também que, de acordo com Junito, a etimologia do nome herói quer dizer aquele que veio para servir. Então, Quirón, ele é o personagem, do momento em que ele está sendo construído de maneira diferente dos outros centauros, que não foi criado a partir da luxúria dos dois personagens, Ixion e Néfili, principalmente Ixion, que foi um herói impiedoso, mas que ele é filho do pai dos deuses. Então nós observamos que a constituição desse personagem mitológico, ele iria ser diferente. Então ele tem um hibridismo, mas esse hibridismo ele não cai, ele não deságua num exagero, numa desconexão que é característico dos personagens dos centauros no decorrer de toda a mitologia que a gente encontra. Como ficou muito claro, por exemplo, quando eu comentei com a centauromaquia, né? Então nós observamos que não é à toa que todos os grandes heróis, todos os heróis mais conhecidos ou até alguns menos conhecidos, eles vão passar pelo crivo, pela orientação, pela educação do centauro Quirón. Inclusive um herói que é muito polêmico, eu particularmente acho, que é o Jasão. A gente, até um inscrito aqui no canal, fez um comentário sobre a relação de Hera com o Jasão. Eu não estou esquecido disso, tá? Então eu vou pontuar depois. Mas Jasão, que é um herói que se envolve em gestas extremamente complexas e é associado a uma figura maravilhosa que é a Circe, que é a Medeia, a sobrinha da Circe. Então ele foi educado pelo centauro Quirón. Para nós não nos estendermos demais nesse conteúdo, eu vou comentar somente rapidamente alguns heróis que vão passar pela orientação de Quirón,
como eu acabei de comentar aqui, o caso de Aquiles e do seu pai Peleu, né? Nós temos também o maior herói da mitologia grega, que é Héracles, que vai ser educado pelo centauro Quiron. Nós temos Acteon, né? Acteon é um herói que está nas Metamorfoses e ele acabou inadvertidamente vendo a nudez da deusa Ártemis no momento em que ela e o séquito dela estavam tomando banho. Ele estava com um grupo de cães, acredito que eram 40 cães que ele estava caçando. Então ele chega num momento lá, inclusive a mãe dele fazia parte do séquito de Ártemis, onde ele vai e inadvertidamente ele flagra a nudez da deusa, só que mesmo que ela tenha sido algo involuntário, e ela foi protegida, né? Todas as outras ninfas que estavam em volta de Ártemis, todas elas estavam nuas, então elas fazem uma espécie de cordão de proteção para com que a nudez da divindade não fosse vista, mas ela passava da altura muito às outras ninfas do séquito. Acteon é transformado num cervo e os próprios cães matam ele, não reconhecendo que estavam ali diante do dono. É um herói trágico, né? Nós temos também o Aristeu, né? Aristeu é um personagem muito curioso na mitologia grega. Ele é o responsável pela descoberta de dois elementos que são fundamentais no nosso dia a dia. Ele é responsável pelo uso da azeitona, que é uma árvore que foi dada de presente à cidade de Atenas pela deusa Atena, que é a oliveira, e também foi ele que descobriu o uso do mel. Então, observe que são elementos fundamentais e ele aprende isso a partir das orientações e informações de Quiron, né? Nós temos Asclépios, que é considerado junto com Apolo o deus da medicina, mas segundo a mitologia, segundo os mitógrafos, Asclépios, que passa um período no mundo dos humanos, ele era um híbrido, vamos dizer assim, então ele foi educado pelo centauro Quiron, dali onde ele aprendeu suas artes medicinais, a tal ponto que ele chega a ressuscitar mortos, né? Asclépios, ele foi um personagem que ele de tal maneira ele era hábil na condução das artes médicas que Zeus fica com medo. Aliás, Zeus recebe uma crítica. Hades chega ao ponto de ir até Zeus para dizer assim, olha, tem gente sendo salva por aquela pessoa ali, por aquele herói, né? Então ele estava ressuscitando pessoas. E Asclépios, ele é fulminado por um raio de Zeus, né? Ele estava quebrando uma regra, ele estava alterando a ordem universal da vida e da morte. Temos um outro personagem que está associado a Quiron, que a gente pode comentar, que é Patroclo, né? Então, o querido primo de Aquiles, que vai acompanhar Aquiles para com que houvesse a proteção de Aquiles nos combates de Troia. A função de Patroclo, apesar de ser mais velho, Patroclo obviamente não conseguia se ombrear a importância de Aquiles, e Patroclo, segundo muitos relatos da mitologia, ele vai para a guerra de Troia para proteger, só que ele acaba morrendo, né? E a partir da morte de Patroclo se desencadeia toda uma série de terríveis acontecimentos envolvidos no conflito da guerra de Troia. Ele é educado por Quiron. Como eu tinha comentado antes, Jasão, né? Então Jasão foi educado por Quiron. Eazão, que é o pai dele, entregou também a criança para com que Quiron cuidasse. E finalmente a gente pode falar de Medeu, né? Que é filho de Medeia com Jasão, né? Então é aquela questão da sequência dos heróis que vão sendo ali cuidados por aquele personagem tão especial. Bom, mas na verdade o mito de Quiron ele sofre algumas alterações e sofre consequências, principalmente quando está se relacionando ao Héracles, porque o Quiron ele morava na região em que os centauros tessalianos moravam, e tem aquele conflito todo que nós já vimos no conteúdo dos centauros, quando
Héracles, a partir do momento em que capturou o javali de Erimanto, ele passa, indo para Micenas, ele passa naquela região e ele procura a caverna de Folo, do centauro Folo. Chegando na caverna do centauro Folo, Folo o recebe, tem aquela questão lá do vinho, e há o conflito todo provocado pelos centauros, quando Folo tira o odre, o aroma de vinho percorre o lugar e eles, com uma sensibilidade muito grande em relação ao vinho, eles invadem a caverna de Folo, e ali acontece um massacre que Héracles provoca contra eles, né? Quando acontece toda a debandada do morticínio, a partir do morticínio que Héracles promove em relação a eles, uma flecha, ela feriu levemente o joelho de Quiron, que estava, como eu disse, estava ali junto com os outros centauros, porque esses centauros, eles fogem e vão até o local onde Quiron estava. E Héracles, de modo iracundo, com muita raiva, com muito ódio, né? O Héracles era um herói que oscilava bastante nas suas emoções, assim como a gente observa com outro herói super importante, que é o Aquiles. Então, numa daquelas flechas disparadas, uma delas acaba ferindo levemente o joelho de Quiron. Quiron era imortal, como já foi comentado. Isso quer dizer que ele não morreria, e o ferimento provoca nele dores terríveis. Então, ele próprio pede para que Héracles produza um tipo de emplastro, do qual Héracles vai procurar e traz esse emplastro. Ele próprio aplica no seu ferimento, mas não adiantou absolutamente nada. E segundo o mito, segundo os mitógrafos, as dores eram atrozes. Além do mais, o veneno da hidra de Lerna, que era o veneno que tinha na ponta das setas de Héracles, tinha um cheiro terrível. Então, o ferimento de Quiron, ele, além dele provocar uma grande dor nele, também exalava um cheiro horroroso, né? Até o ponto em que ele deseja morrer. Ele deseja morrer porque ele não ia conseguir, ele ia ficar eternamente sentindo aquelas dores atrozes, né? Então, o mito diz que tem duas versões sobre essa questão da morte de Quiron e a sua apoteose. Um diz que Héracles pediu ao próprio Zeus que fizesse alguma coisa, que fizesse alguma intervenção. Outra versão diz que Zeus fez a própria intervenção sem nenhum intermediário. Mas o que a gente encontra com mais frequência é que, de fato, Héracles vai e pede ao pai, e o pai diz o seguinte, que se acontecesse de algum mortal querer trocar de lugar com ele, a troca seria feita e ele podia morrer. E há um personagem que estava sofrendo há séculos por conta de uma rebelião contra Zeus, principalmente, que também desejava estar morto. Só que havia uma condição do corpo desse personagem que o mito ele torna esse personagem extremamente complexo, que é o Prometeu, que teoricamente era imortal, mas nessa condição específica ele é um mortal cujo fígado era imortal. Nós sabemos que na antiguidade o fígado ele era o símbolo da vida. E Zeus, querendo punir aquele personagem eternamente, porque ele tinha roubado o fogo do Olimpo, né? Ele tinha roubado o fogo do Olimpo e tinha dado aos homens, né? Uma simbologia em relação ao conhecimento, a descoberta do conhecimento, até porque o fogo transforma de maneira definitiva as sociedades humanas, né? Então, lá na antiguidade, então, o fogo transforma tudo, o fogo esclarece, o fogo afasta os problemas, o fogo afasta os animais, o fogo elimina a dita animalidade do ser humano, a animalidade biológica mesmo, né? Então ele transforma o ser humano em um ser pensante, né? Então, se a gente parar para pensar no fogo no sentido do elemento.
E também nós sabemos que o fogo simboliza o próprio conhecimento, que faz com que haja o quê? O esclarecimento, né? Nós não tínhamos, nós sabemos que na antiguidade o fogo vai ser esse grande divisor entre o conhecimento e o desconhecimento. Bem, então Prometeu é sondado, se quer dar a sua mortalidade para Quiron, para com que a partir daí Quiron possa morrer. E Prometeu concorda, ele concorda, né? Então há uma troca. O mito não conta detalhes, não conta como se faz essa troca, né? Dessa condição do seu destino, da sua moira, da moira dos dois. Então há uma troca de fato e ali Quiron finalmente morre. Só que ele tem uma importância tão grande diante de tudo que ele colaborou, diante de todas as ações em que ele está na base, volto a dizer, das ações heróicas, e nós sabemos que os heróis eles foram oferecidos à humanidade pelos deuses para com que a humanidade avançasse no confronto com os problemas, os monstros, né? Os monstros simbolizam isso, né? Então os monstros simbolizam as dificuldades, os desafios de uma própria natureza extremamente perigosa para o ser humano do período, desafiadora, e os heróis são aquelas figuras que eles estão sendo os intermediários entre as sociedades comuns, os homens, as pessoas comuns e as divindades. E Quiron, ele está exatamente na formação, na constituição, na formatação dessa figura heróica, que é como o Jagger ele fala, ele vai ser conectado com o ideal aristocrático, né? Então essa morte não podia ser uma morte comum, né? Não podia pura e simplesmente esse personagem morrer dentro da mitologia grega. Então, consequentemente, Zeus oferece a Quiron a sua apoteose. E ele é imortalizado e é colocado no universo, ele é colocado no céu, fazendo agora, ele é agora a constelação de Sagitário. Então ele está eternamente nos céus, é um dos que iluminam a noite, né? Então não foi suficiente que ele tivesse essa importância tão grande dentro da mitologia na relação com inúmeros heróis, pura e simplesmente que ele morresse. Então Zeus, o grande equilibrador da vida humana do período, dentro da mitologia grega, ele acha por bem e acha justo que Quiron sofra a sua apoteose e Quiron é colocado nos céus. Bom, eu teria muito mais a falar sobre o personagem de Quiron, mas talvez o conteúdo ficasse cansativo, né? Então a gente se aproxima fácil aqui, por exemplo, eu já estou vendo aqui praticamente 30 minutos, e eu estou encerrando hoje esse conteúdo sobre Quiron, e como eu disse num certo ponto aqui na nossa gravação, a próxima gravação especial, antes de nós voltarmos para a deusa Hera, eu vou falar sobre as Olimpíadas. Mas eu quero deixar aqui um comentário de que esse conteúdo sobre Quiron eu quero dedicar ao meu querido amigo Edson Flávio Barbosa. Flávio faleceu agora no começo de julho. Foi uma amizade de 42 anos e nós nos conhecemos nos primeiros dias ali do nosso curso de psicologia, em 1982. E desde esse período a gente foi produzindo sempre parcerias. Flávio tornou-se professor como eu, só que Flávio foi para a psicanálise e eu fui para a psicologia humanista. E sempre nós, como eu disse agora, sempre nós produzimos conteúdos juntos. Esse canal aqui do YouTube eu devo a Flávio na sua ideia, porque a gente tentava sempre criar grupo de estudo e a gente não conseguia. E agora mesmo, separado geograficamente, porque o Flávio residia no Recife, ele chegou para mim há cerca de uns 4 ou 5 anos atrás, ele disse assim: Sérgio, por que a gente não faz um canal de YouTube, né? E ali eu tive a ideia juntamente com ele, eu dei o nome chamado Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise.
esse canal está ainda no YouTube, eu deixei lá, porque nós dois tínhamos a senha do canal, então ele está lá imortalizando o meu querido Flávio, meu querido amigo Flávio. Então eu quero deixar aqui essas palavras de que o Flávio, ele com certeza, ele orientou muita gente, ele foi professor de sala de aula, ele tinha os grupos de estudo, e Flávio era um intelectual ímpar, um pesquisador ímpar, um estudioso ímpar, e que tinha toda a minha admiração. Enfim, então eu quero deixar aqui de coração essa dedicação desse conteúdo de Quirón ao grande mestre Edson Flávio Barbosa e Silva, que tive o prazer de conviver durante muitos anos, e mesmo afastado fisicamente, geograficamente, que eu estou no sul do país, nós tínhamos sempre nossas conversas, nossos encontros, usávamos bastante o WhatsApp, e aqui a gente no canal, tanto no canal dele eu conduzi, a gente trabalhou junto no mesmo canal, e depois, num certo momento, eu criei o canal Mitologia Grega de A a Z. Então o Flávio produzia conteúdo só sobre psicanálise e eu aqui no Mito Grego. Se alguém quiser dar uma olhada lá no canal do Flávio, que é Eros e Thanatos, o seu canal de psicanálise, com certeza quem se interessa por psicanálise vai ficar abismado e com certeza vai sair mais enriquecido daqueles conteúdos que Flávio conseguiu deixar guardados para nós, eternizados na internet. Bom, então eu estou concluindo o nosso conteúdo sobre o Quirón agora, e quero dizer que se você chegou até aqui, isso quer dizer que você gostou do conteúdo. Então sinta-se bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z, e vou pedir que, se você desejar trazer algum tipo de pergunta, de dúvida, vai ser muito bem-vindo. Vou pedir que você também se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você ative as notificações, porque cada vez que eu publicar alguma coisa aqui, você vai ser notificado. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Então, no próximo conteúdo, na próxima semana, ou daqui no máximo de 10 dias, então nós estamos falando aqui sobre os Jogos Olímpicos e a mitologia grega, ou a mitologia grega e os Jogos Olímpicos, para depois nós retomarmos o nosso conteúdo sobre a deusa Hera. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela presença, um forte abraço e até breve.